O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria com tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Robson, Padre Lucas, que aqui está presente, filho desta paróquia, queridos diáconos Fabrício e Sandro, queridas religiosas, caros irmãos e irmãs, trago para todos uma saudação muito afetuosa de Dom Dario Campos, que reza com esta paróquia, suas 11 comunidades, pedindo bênção sobre a intercessão de São José. Eu peço a liberdade, Padre, se o Senhor me permite, e a vocês, irmãos, para saudar a minha mãe. Minha mãe está nos acompanhando de casa. Bença, mãe, sua benção para esse seu filho, que conta muito com a tua oração. Hoje estive em Fundão, uma paróquia também dedicada a São José. E lá encontrei uma senhora de 90 anos. E perguntei: quantas festas a senhora não passou de São José? Ela: há inúmeras, senhor bispo, inúmeras. E quando eu estava saindo, ela disse ainda hoje eu aprendo com São José. Irmãos, ali foi uma palavra de Deus para mim. Ainda hoje eu aprendo com São José. Eu pensei isso hoje o dia inteiro. Eu quero aprender com São José a ser um homem de Deus até o fim da vida. E convido vocês, irmãs, a aprenderem com o exemplo de São José, a serem mulheres justas, mulheres segundo o coração de Deus. Hoje queremos, acolhendo a palavra do Evangelho, diante do testemunho do nosso santo padroeiro, pedir ao Senhor que nos ensine os seus caminhos, como ensinou a São José. São José, no texto do Evangelho, é definido de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. O texto diz: ele era justo. A justiça de São José se baseia em duas atitudes muito concretas. Atitudes que, segundo o Evangelho de Mateus,
Durante todo o tempo que se fala de José, ele as viveu. Ele escutou a voz de Deus no meio das maiores dificuldades e problemas e soube colocar em prática, realizar o que Deus lhe pedira. Duas atitudes fundamentais que fizeram dele quem foi, a ponto de ser reconhecido como um homem justo. Por isso, eu quero e queremos todos aprender de Deus, a exemplo de São José, a escutar a sua voz e a praticar a sua palavra. O que significa ser um homem justo na Bíblia? A justiça na Bíblia é muito simples de ser compreendida. A justiça na Bíblia é compreendida como uma medida. A medida deve corresponder à sua realidade. Se eu tenho de um lado 1 quilo de arroz, do lado de cá o peso deve ser o mesmo, para comprovar que estou levando para casa não algo defraudado, mas algo justo. A justiça de Deus, irmãos, se verifica na vida daqueles e daquelas que viveram segundo a medida do seu amor, que viveram segundo a medida da sua vontade, que viveram segundo a medida do seu projeto. Por isso, em todas as vezes que o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, viveram segundo a medida do desejo de Deus para eles, foram justos, foram justas. Ou seja, souberam acolher de Deus a sua vontade e no meio das lutas cotidianas, contando com a graça divina, souberam realizar aquilo que Deus desejou e deseja de cada um e cada uma. Por isso José é justo, pois ele escolheu Deus. Em meio às lutas, às dificuldades, às turbulências pelas quais passaram a vida e a família de Nazaré, José escolhia Deus. E vejam que hoje pensava, José é um homem silencioso, escondido praticamente em toda a Sagrada Escritura, mas ele justamente escolheu estar onde Deus queria que estivesse, e por isso hoje nós o exaltamos, porque ele soube acolher a vontade de Deus e com generosidade contínua, compromisso persistente, ele cumpriu aquilo que o Senhor a cada dia lhe pedira. Por isso vejam, viver justamente significa então escutar a voz de Deus, e José o fez. O texto do Evangelho diz que um anjo no sonho disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Num outro momento, o anjo pede que José leve para o Egito sua família, porque Herodes queria matar o menino. Ainda no outro momento, o anjo fala em sonho para que José voltasse para a sua terra. Irmãos, não foram simples os momentos em que José precisou de buscar auxílio na voz de Deus. Não foram brandas as dificuldades, como ondas mansas num mar sem ser revolto, não. No meio da violência que queria roubar a vida do menino Deus, no meio de uma terra distante, e no meio da dificuldade de compreender o que acontecia no ventre de Maria, esse homem, para viver segundo Deus, buscou a voz de Deus, silenciou o coração, deixou que Deus lhe falasse, e Deus nos fala, muitas vezes nos fala por sua palavra, nos fala na comunidade reunida, nos fala sobretudo no corpo e sangue de seu Filho que nos é dado como alimento, nos fala em nossas orações, nos fala por uma senhora de 90 anos, que me deu uma lição hoje. Aprender de São José é algo que devemos levar para a vida. Me fale, Senhor, no meio das lutas diárias, para que eu compreenda para onde devo ir. São José escutou Deus.
Mas não só o escutou, a sua justiça está também no fato de que ele colocou em prática o que Deus pediu, que ele assumiu a responsabilidade de colocar na vida a palavra de Deus, de traduzi-la em gestos concretos, numa atitude concreta, assumindo a responsabilidade que lhe fora confiada, de assumir Maria como esposa, grávida do Espírito Santo, conduzir a família de Nazaré no meio da violência daqueles que queriam matar o menino e retornar à sua terra depois de um tempo numa terra distante. Ele traduziu a palavra de Deus na vida do dia a dia. Um homem de família, como tantos aqui, um homem de família que luta para que sua família possa ter o que é de melhor, oferecendo a partir do trabalho, do compromisso de anunciar valores, da oração contínua por seus filhos e filhas, da vida devota à comunidade. Assim foi São José, ou seja, traduziu na vida do dia a dia, não obstante as lutas que passou, a palavra de Deus. Hoje somos convidados a aprender com São José o mesmo, irmãos. Primeiro, escutar Deus, buscar sua palavra e reconhecer quando Ele nos fala, e sempre nos fala, e acolher essa palavra num coração aberto, disponível para cumprir a vontade de Deus, dizendo sempre, a exemplo da Virgem: eis aqui, Senhor, o teu servo, e vocês, irmãs, eis aqui tuas servas. Irmãos, hoje peçamos que São José, nosso querido padroeiro, nos interceda por cada um de nós, a fim de que a seu exemplo tenhamos um coração sempre atento, no meio das lutas diárias, para buscar a voz de Deus, e acolhendo no coração, generoso e aberto à sua palavra, coragem evangélica para praticá-la. Hoje é preciso coragem para sermos cristãos, é preciso vigor, é preciso alegria para testemunharmos a fé. Por isso, não queiramos voltar para as nossas casas do mesmo modo que aqui chegamos. Ao contrário, diante de Deus, sob a intercessão do Santo Padroeiro, peçamos um coração que acolha a palavra, que acolha com generosidade a palavra, e peçamos também a força de colocá-la em prática todos os dias da vida. Aprendamos com São José e deixemos que Deus nos guie no caminho de nossas vidas.